Fala galera Aquibus, tudo bem com vocês? Eros Escobar, biomédico, aqui com vocês para mais uma aula do nosso cronograma de conteúdos, falando sobre saúde, sobre conscientização alimentar e sobre os produtos da nossa empresa, né? Então hoje nós temos um assunto profundo e de suma importância para a saúde de todas as pessoas. A gente vai conversar hoje sobre saúde intestinal. É isso mesmo, então presta bem atenção nessa aula, porque a saúde do seu intestino, ela influencia no seu organismo como um todo, na sua saúde como um todo, tá ok? Então vamos dar início aqui no nosso conteúdo de hoje. Então é o seguinte, pessoal, para iniciar, eu quero deixar um conceito para vocês sobre o intestino que é super importante. Se vocês entenderem isso, vocês vão começar uma grande mudança na saúde de vocês. Olha aí o que eu escrevi, o intestino é o chefão, é isso mesmo, o chefão do nosso corpo. Aí muita gente pode virar para mim e falar assim, não, mas espera aí, não é o cérebro que é o chefão do nosso corpo, que comanda tudo, ou se não o coração, que se parar de bater o coração a gente morre? Sim, tá tudo correto, mas existem muitos cientistas, muitos estudos que já estão sendo feitos mostrando que o nosso intestino é inclusive o nosso segundo cérebro. Tá? Olha só essa imagem que interessante. O cérebro e o intestino, eles têm uma total conexão entre si. Porque um intestino sujo, um intestino doente, um intestino intoxicado, ele vai influenciar diretamente no seu cérebro, nos impulsos nervosos, na qualidade do funcionamento do nosso cérebro, tá bom? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Inclusive, olha só, poucas pessoas sabem que o nosso intestino, além de fazer a digestão e absorção dos nutrientes da nossa alimentação, mas ele tem uma série de outros papéis na nossa saúde, no nosso organismo, como por exemplo a produção de alguns tipos de hormônios que influenciam diretamente na produção, inclusive, de neurotransmissores que agem aí no nosso cérebro, tá? E um deles é a serotonina, que é a substância responsável pelo humor, para você ficar bem-humorado, né? Ficar alegre, feliz, com energia, disposição, alerta mental, se sentir vivo, aquela sensação de prazer, de vida, ela vem pela serotonina. E boa parte da serotonina, ela é produzida lá no nosso intestino, exatamente. Então olha só a importância do seu intestino. Só que se você tiver um intestino intoxicado e doente, você atrapalha, você interfere negativamente na produção da serotonina e por consequência você vai começar a se sentir com baixa autoestima, sem energia, sabe aquelas pessoas que ficam com sonolência o dia todo, sem vontade de viver, sem alegria, fica lá cabisbaixo o dia todo, tá? Então isso muito pode estar associado sim a um intestino sujo e intoxicado. A produção de toxinas também, né? Então o nosso intestino, como ele é um dos responsáveis do sistema digestório para fazer a digestão e absorção do nosso alimento, ali fica concentrado um tanto de toxinas que vem pela nossa alimentação, que a gente acaba ingerindo, especialmente pelos hábitos alimentares dos dias de hoje, né? O nosso alimento está bem ruim, então ali fica armazenado um monte de toxinas, de matéria orgânica em decomposição, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto que o nosso intestino tem a capacidade de aguentar, tá bom? Vocês vão ficar realmente chocados, tá? E olha só isso daqui é o mais importante que eu quero dizer para vocês nesse momento. Cerca de 69 doenças têm como origem, a causa é um intestino doente, é um intestino intoxicado, é um intestino sujo, é um intestino que não funciona adequadamente. Então eu quero que você faça um exercício, você que está me ouvindo nesse momento. Para aí por um momento e pensa em todas as doenças que você conhece, que você já ouviu o nome, já ouviu falar, né? Vai pensando aí, eu tenho certeza que você vai encontrar um monte. Agora, será que você conseguiria falar para mim agora de cabeça o nome de 69 doenças? Difícil, né? Chegar, você vai contando 1, 2, 10, 20, até 30 doenças a gente consegue achar aí fácil, né? Se fosse colocar na ponta do lápis. Agora, 69 doenças, para e pensa, é difícil até da gente saber o nome. Imagina o quanto que o seu intestino influencia.
né? Então, cerca de 69 doenças já foram comprovadas que tem como uma das suas principais origens de desenvolvimento dentro de nós um intestino doente, tá? Olha só isso, como é importante, tá bom? Então, vamos ver aqui fatores de importância para um bom funcionamento do intestino. O que a gente precisa para que o nosso intestino seja regulado, seja limpo, seja saudável, tá? Primeiro, tudo começa com a nossa alimentação. E a alimentação começa quando você põe o alimento na boca e mastiga, tá? A nossa mastigação. Por incrível que pareça, a mastigação ela vai influenciar lá na parte final da digestão. Daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona esse processo, tá? Mas influencia diretamente na mastigação. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas principalmente os adultos, eles têm o hábito de mastigar muito pouco, até mesmo pelos hábitos de vida hoje em dia, né? As pessoas sempre estão comendo com muita pressa, com pressa de tudo, ansioso para tudo. Muitas pessoas, em função do trabalho, acabam tirando 5, 10 minutos para poder almoçar. Então, não presta atenção no que está fazendo, não tem presença naquele momento e acabam comendo rápido. E para a gente ter uma mastigação eficaz, para facilitar e ajudar o nosso processo digestório, a gente precisaria mastigar pelo menos 27 vezes um alimento antes dele ser engolido. Sabia disso? Né? Mas a esmagadora maioria das pessoas não conseguem fazer isso, tá? A escolha dos alimentos, isso também é um fator de importância. Até pelos hábitos de vida moderno hoje em dia, as pessoas estão sujeitas aí a comer fast foods, comidas artificiais, produtos alimentícios totalmente industrializados, cheios de corantes, cheios de conservantes, cheios de adoçantes e, enfim, uma série de coisas que faz com que a nossa alimentação seja precária em termos nutricionais, tá? E acaba influenciando diretamente na qualidade dos nutrientes que vão para dentro de nós. E quem escolhe, quem seleciona esses nutrientes que vão entrar na nossa corrente sanguínea e consequentemente chegar nas nossas células é o nosso intestino, tá bom? A microbiota, para quem não sabe, é a população de bactérias que moram ali dentro do nosso intestino. Isso daí influencia também diretamente na qualidade e na saúde do seu intestino, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de cada um desses pontos. A permeabilidade do seu intestino, a permeabilidade é o que faz a passagem dos nutrientes necessários do intestino, faz a absorção, né, dos nutrientes do intestino para a sua corrente sanguínea. Porém, essa permeabilidade ela é fundamental também porque ela pode sofrer algumas alterações e te trazer um tanto de problemas aí. Então a gente tem que cuidar também da permeabilidade. A ingesta de fibras, isso é um dos pontos principais da limpeza intestinal e nós vamos falar mais daqui a pouco também. E a hidratação ela cumpre um papel indispensável na saúde do nosso intestino. Quem não bebe água de uma maneira adequada e eficaz, com certeza tem algum distúrbio, algum problema de origem intestinal, tá? Então isso é muito importante a gente saber também. Então vamos lá, vamos começar aqui. Como é que se dá a má nutrição? Como é que se dá a má nutrição? Não, como é que se dá a nutrição? E por consequência eu vou falar para vocês como se dá também a má nutrição, né? Então, antes da gente falar sobre como se dá a nutrição, é importante a gente entender um conceito, tá, pessoal? Nutrição é diferente de comer, tá? Comida é uma coisa, alimento é outra. Nutrição é diferente. Por quê? Vou explicar para vocês. Nutrição, ela tem que cumprir exatamente 4 etapas. Você tem que comer o alimento, né? Ingerir o alimento e ele tem que chegar na sua célula, exatamente o que precisa, o que o seu corpo precisa. Aí você está nutrido. A comida, quando você simplesmente come, sem necessariamente se preocupar com o que você está escolhendo para comer e com a forma como você ingere aquele alimento, você só está enchendo o seu bucho, né? Em palavras bem simples assim, para todos entenderem, está enchendo o bucho. Então comida enche o bucho, alimento dá o que o seu corpo realmente precisa. Então existe uma grande diferença em relação a isso e é isso que eu quero mostrar para vocês. Dá só uma olhada nessas etapas. Para que a gente tenha nutrição exatamente, nós precisamos cumprir 4 principais etapas, que é a ingestão,
tá? Então é quando você pega o seu alimento e coloca na sua boca, ingere o alimento, e nesse processo tem a mastigação que eu acabei de falar para vocês. Nós devemos mastigar bem, pelo menos 27 vezes antes de engolir, porque o início da digestão começa na nossa saliva, na mastigação e na saliva, que quebra as moléculas grandes do nosso alimento, tá? Esse alimento, quando você engole, ele vai parar no seu estômago, tá? E lá no seu estômago é o segundo passo da nutrição, que é a digestão, que ainda mesmo mastigando bem com a saliva, ainda chegam moléculas grandes no nosso estômago. E o seu estômago, ele tem o ácido gástrico, né, que tem a função de quebrar essas moléculas grandes em moléculas menores ainda, tá? Moléculas menores. O terceiro passo da nossa nutrição é a absorção, que aí é quando chega no nosso intestino. O nosso intestino, ele termina o processo de digestão de alguns tipos de nutrientes, tá? Como por exemplo a gordura e o carboidrato. A proteína, ela é digerida principalmente no estômago, mas a gordura e o carboidrato, eles são digeridos principalmente no nosso intestino. E é lá que acontece, ao longo do caminho da digestão no intestino, é que acontece a absorção, que é justamente a passagem do nutriente para a corrente sanguínea, tá bom? Então esse processo, ele tem que acontecer 100%. 100% do que você comeu e ingeriu lá no início, ele tem que chegar lá na absorção. E por fim, a quarta etapa é a assimilação. É aqueles nutrientes que caíram na sua corrente sanguínea chegarem no destino final, que é a sua célula, para que a célula receba todos os nutrientes necessários para desempenhar todas as funções dela, tá? Quando você cumpre essas 4 etapas, 100% delas, você teve nutrição. Agora, o que acontece hoje em dia? Dá só uma olhada nisso, pessoal. Esse é o mais comum. É quando a pessoa ingere 100%, né? Vocês estão vendo aqui, 100% a pessoa ingere, tá? Só que aí ela já não tem uma completa mastigação. Ela mastiga 5 vezes e engole. Isso faz com que a saliva não tenha tempo de trabalhar adequadamente. Aí chega lá no seu estômago e intestino, cai para 50% do que deveria ser aproveitado pelo seu organismo, ele cai para 50%. Por quê? Porque a digestão é incompleta. O seu estômago não vai conseguir fazer o trabalho dele de forma adequada, porque você não mastigou e não deu tempo da saliva agir corretamente. Né? Então, já cai para cerca de 50%. Aí depois chega no seu intestino, a absorção também, por consequência, ela também não é adequada, ela também não é completa. E muitas vezes o intestino já está sujo, intoxicado também por esses processos, e aí você, no fim das coisas, no final das contas, apenas 30% chega na sua célula. Ou seja, dos 100% que você ingeriu, de 100% que deveria chegar na nossa célula, apenas 30% chega. E aí você começa a ter problemas de nutrição e problemas de saúde, tá bom? Então tá aí um panorama para vocês entenderem bem como se dá a nutrição, tá? Vamos ver aqui por que tudo isso acontece? Muito é por conta dos hábitos alimentares. O que a gente costuma comer, pessoal? Ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Hoje em dia já está se criando uma cultura, um conceito de vida saudável, de alimentação saudável, né? Mas ainda muitas pessoas ainda caem nisso daqui, nesse tipo de alimentação, né? Excesso de gás, que eu chamo. Excesso de gás, o que é? É gordura, açúcar e sal. Tá? Excesso desses 3 nutrientes que o nosso corpo precisa deles, mas não em excesso e de maneira equilibrada e das fontes adequadas. Tá? Então as pessoas comem muito açúcar, as pessoas comem muitos alimentos que contêm glúten. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui da discussão, porque isso é uma discussão que existe muito na ciência. Algumas pessoas, alguns pesquisadores, cientistas têm uma linha de pensamento que o glúten realmente faz mal, outros não têm esse pensamento, tá? Mas enfim, o fato é que o glúten em excesso, ele interfere sim. Produtos alimentícios, o que eu quero chamar de produtos alimentícios? É exatamente isso daqui, ó, alimentos extremamente processados, industrializados e congelados. São alimentos que não são comida de verdade. Não é aquele alimento que foi extraído da natureza e foi consumido na sua forma original.
é aquele produto que você compra industrializado, que ele, daquele jeito que você ingere ele não existe na natureza. Então a gente chama de produto alimentício, tá? Altamente cheio de química e de processos em cima dele, né? O leite de vaca, muitas pessoas têm o problema com a lactose, com a alergia à proteína do leite, ou a lactose é uma coisa, né? A lactose é o carboidrato do leite, e outras pessoas têm problema com a alergia à proteína do leite, tá? Mas isso é bem comum também, né? Então a lactose, a falta da lactase, a lactase é a enzima que promove a digestão da lactose dentro de nós, dentro do seu intestino, tá? Então isso também pode causar uma série de transtornos dentro do nosso intestino, inclusive problemas de inflamação, tá? Eu também não vou entrar no mérito sobre a questão do leite de vaca, porque não é o nosso assunto específico hoje, mas também é um produto um alimento ou um produto alimentício que deve ser bem analisado. E a carne animal também, a carne vermelha, né? Ela é rica em proteínas, mas ainda assim existem duas substâncias que entram em ação quando essa carne está em decomposição dentro do nosso intestino, sofrendo a sua digestão, que olha só o nome dessas substâncias, pessoal, é a putrescina e a cadaverina. Bom, o próprio nome já diz para vocês, aí já dá para concluir o que representa essas substâncias. Mas o fato é que se você come carne animal, é importante você ter um hábito bom de limpeza intestinal, você saber comer adequadamente alimentos que fazem a limpeza intestinal e suplementos também, para que você possa limpar essas toxinas que são produzidas pela decomposição da matéria animal, no caso da carne, né? Então, essas substâncias aí, quando não são devidamente eliminadas e limpas do nosso intestino, elas ficam ali em decomposição e caem na corrente sanguínea, tá? Isso daí depois, as pessoas não sabem por que às vezes tem mal-estar, dá tontura, tem enxaqueca, aquelas dores de cabeça, tem indisposição o dia todo, a pele explode, né? Fica aquela pele craquelada, pele oleosa, cheia de espinhas. Por quê? Porque tem muitas toxinas no seu intestino que estão sendo absorvidas para a sua corrente sanguínea, enquanto elas deveriam estar sendo eliminadas de dentro de você. Tá? Então esses hábitos alimentares, eles influenciam diretamente na nossa saúde intestinal também, ok? Bom, vamos falar um pouco da microbiota, tá? Lembra que eu falei para vocês que a microbiota, o que ela é? Ela é a população de bactérias que vive no nosso intestino, tá bom? Então, essa população de bactérias, ela é muito importante porque ela participa ativamente e diretamente do processo de digestão, de absorção, de todo o trânsito intestinal, tá bom? Só que é importante a gente saber que, olha só isso, pessoal, só no nosso intestino, a população de bactérias que tem no nosso intestino, ela é cerca de 3 vezes maior do que o número total de células do nosso corpo inteirinho, tá? Então, olha só que quanto isso pode impactar, tá? Então, imagina que assim, se a gente fosse fazer um comparativo, você tem 3 corpos humanos em número de bactérias só dentro do seu intestino. Olha isso, tá? E ela trabalha no funcionamento do intestino e na digestão. Só que o que a gente precisa entender é que existem nessa população de bactérias tanto as bactérias boas como as bactérias não boas, as bactérias que causam dano, que são maléficas para nós. Quando essa microbiota, essa população, essa flora intestinal, ela está equilibrada, ou seja, as bactérias boas, elas estão se sobrepondo às bactérias ruins, não deixando as bactérias ruins agirem de forma patológica, ou seja, de forma a causar doença, tá tudo certo, ok? O seu intestino funciona. Mas quando ocorre uma troca, uma inversão nisso daí, acontece o que nós chamamos de disbiose. Tá? Olha só, o que é disbiose? É quando a população das bactérias ruins, ela causa um desequilíbrio, porque aumenta o número das bactérias ruins e diminui o número das bactérias benéficas, aquelas bactérias que auxiliam o nosso intestino a funcionar, as bactérias que vivem em simbiose, né? Então aí as bactérias
ruins, elas acabam causando dano dentro do nosso intestino. Aumenta a quantidade das bactérias ruins e diminui das boas, tá? E o que acontece quando a gente entra num estado de disbiose? Quando o nosso intestino ele entra em desequilíbrio bacteriano. Olha só, pode te causar diarreia, né? Que é uma situação complicada, né? Diarreia, todo mundo acho que já passou por uma diarreia alguma vez na vida. Náuseas, você sente náuseas, refluxo, tá? Pode causar refluxo, dores de cabeça. Então, olha pessoal, presta bem atenção nisso. A maior parte das dores de cabeça da maioria das pessoas tem como causa primária o intestino. Tem como causa primária o intestino, só que aí as pessoas têm dor de cabeça e o que elas fazem? Vai lá, toma um remedinho analgésico, a dor de cabeça passa, mas ela não está agindo na causa, ela está agindo apenas no sintoma. E aí não agiu na causa, não foi lá na raiz do problema, daqui a pouco está com dor de cabeça de novo, e de novo, e de novo, e vive tomando remédio e nunca resolve o problema. Tá? Cansaço constante. Sabe aquela pessoa que vive cansada, que encosta no sofá a qualquer hora do dia e dorme? Né? Aquela pessoa que não tem energia e disposição para absolutamente nada. Flatulência, tá? Aumenta o número de gases, a pessoa fica uma pessoa flatulenta também. Ansiedade, pessoas ansiosas também pode ter a causa lá no seu intestino. E as causas comuns que causam essa disbiose, né? Vamos entender o que pode causar esse desequilíbrio na flora intestinal, né? Algumas causas principais, como baixo consumo de fibras. Isso é fundamental, a gente já vai falar das fibras. Prisão de ventre, sabe aquelas pessoas que não têm o intestino regulado, né? Eu brinco que é 5-1, vai um dia no banheiro, fica 5 sem ir, fica 5 ressecado lá com prisão de ventre, né? E eu tô falando isso para vocês, pessoal, porque quando eu era moleque, quando eu era criança, eu era assim, né? Então eu já passei por isso, eu já sofri isso, eu sei bem como é que é, e eu só vim a melhorar, a regular e a deixar o meu intestino saudável depois que eu comecei a estudar sobre conscientização alimentar, sobre hábitos de vida saudável e comecei a consumir suplementos alimentares de qualidade, tá bom? Antibióticos, pessoas que consomem muito antibiótico, então aí é um ciclo sem fim, né? Porque muitas pessoas elas vivem com infecção, tem infecção de garganta, tem infecção de urina, tem infecção de não sei o que, e aí vive tomando antibiótico porque tem várias infecções. E a pessoa vive tomando antibiótico e o excesso de antibióticos também pode causar a disbiose. Então você fica nesse ciclo, você toma um monte de antibiótico para combater a infecção foi por causa de um intestino não saudável e aí o excesso de antibiótico que você toma causa disbiose. Olha só, né? O estresse, as pessoas que são estressadas, enfesadas, né? Já ouviu esse termo, pessoal? Ah, aquela pessoa muito enfesada. Olha só o termo, o próprio nome já explica, enfesado. O que é que significa uma pessoa enfesada? Cheia de fezes, né? A própria palavra já diz, cheia de fezes. Ou seja, está cheia de toxinas dentro do seu intestino e aquelas toxinas estão sendo absorvidas. E aí a pessoa fica estressada, fica mal-humorada, a autoestima vai lá no pé, não é? O alcoolismo, pessoas que bebem muito, que tem problema de alcoolismo, também desequilibra bastante a flora intestinal, a baixa imunidade, que também, assim como a questão dos antibióticos, é um ciclo, né? A baixa imunidade. Por quê? Porque o nosso intestino, ele ele desempenha um papel fundamental na nossa imunidade do nosso organismo como um todo, tá? Porque ele é uma das primeiras barreiras, é a primeira, né, digamos, barreira de defesa do nosso corpo, das coisas que você coloca de fora para dentro de você, né? Então quando você ingere qualquer substância, ela vai parar no seu intestino. E aí se você tem uma baixa imunidade, o seu intestino sofre com isso e pode também causar a disbiose, tá bom? A alimentação artificial, como comentei agora há pouco com vocês, dos hábitos alimentares, os produtos alimentícios altamente processados, né? E as doenças intestinais, como algumas problemas, né? Como a diverticulose, por exemplo, tá? Que são aqueles divertículos que formam na mucosa intestinal e inflama e pode causar uma série de problemas. Um deles, inclusive, é a disbiose, tá? Pró e pré-bióticos. Uma coisa que a gente faz, que a gente ouve
bastante, né? Eu preciso comer pré-biótico, comer probiótico, né? E esses tipos de alimentos, digamos assim, eles realmente são muito saudáveis e eles ajudam a regular novamente a nossa flora intestinal, a reequilibrar a nossa flora intestinal e também o nosso intestino, o funcionamento do nosso intestino como um todo. Só que vamos entender bem o que é probiótico e o que é pré-biótico, porque é um pouco diferente e a maioria das pessoas não sabe a diferença entre eles, tá bom? Então isso é interessante para vocês saberem a próxima vez que vocês forem ingerir um alimento probiótico e um pré-biótico e saber bem quando ingerir cada um, tá bom? O probiótico, pessoal, o alimento probiótico, na verdade os dois, tá? São alimentos para as nossas bactérias, tá bom? Só que o probiótico, a diferença é que é um alimento que contém a própria bactéria benéfica para a sua microbiota intestinal, tá? Então, vocês já ouviram falar, vou dar um exemplo bem simples aqui, vocês já ouviram falar daquele alimento lá que faz um monte de propaganda na TV e diz que tem lactobacilos vivos? Tá? Então, o lactobacilo é um tipo de bactéria que habita naturalmente a nossa flora intestinal, é uma bactéria do bem, digamos assim, que auxilia no processo de digestão e de regulação intestinal. E, portanto, quando você consome algum produto que contém lactobacilo vivo, você está consumindo um probiótico, porque você está consumindo a própria bactéria viva para habitar o seu intestino. A própria bactéria boa, obviamente. Tá? Já o pré-biótico, e no caso aí ajudam a reforçar o sistema imunológico, tá? Isso é muito importante porque as bactérias boas também, elas também atuam na parte de combater as bactérias ruins no nosso intestino, tá? Já os pré-bióticos, eles são alimentos que contêm fibras que alimentam as bactérias benéficas da sua microbiota intestinal. Ou seja, aí você não está consumindo a própria bactéria viva, e sim você está consumindo um nutriente, que no caso são fibras, que servem de alimento para as bactérias boas da sua microbiota. Ou seja, você alimenta as bactérias boas e mata de fome as bactérias não boas da sua flora intestinal. Tá? Então, esse processo também ajuda a regular o seu intestino e a manter em equilíbrio a sua flora intestinal, ok? Esses prebióticos, esses alimentos prebióticos ajudam na regulação e também na limpeza do nosso intestino. E as fibras são prebióticas, tá? Principalmente alguns tipos de fibras, e nós já vamos entrar nesse assunto. E também a manutenção da flora saudável, tá bom? Então, para resumir para vocês, dá só uma olhada que legal esse exemplo aqui, né? E todo mundo já jogou aquele joguinho Pac-Man, né? Que antigamente chamava de come-come, né? Então tem aí o desenho de um intestino e vocês veem o bonequinho Pac-Man é o probiótico, porque é a própria bactéria, é o próprio ser, né? E a comidinha dele, que ele vai comendo aqui, a comidinha dele, são os pré-bióticos, que são as fibras do qual aquelas bactérias boas, né, se alimentam. Então, tá aí de uma forma bem simples, exemplificado para vocês aí a diferença entre probiótico e prebiótico, tá bom? Permeabilidade do intestino. Isso daqui também, pessoal, é muito importante vocês saberem, tá bom? Lógico que eu quero fazer um parênteses aqui e repetir algo que eu sempre falo nas nossas aulas, que não é para vocês se preocuparem com tantos detalhes e nomenclaturas científicas e coisas específicas. Todas essas aulas é para vocês melhorarem a sua consciência, entender no geral, no todo, no caso de hoje, sobre a saúde intestinal, tá bom? E também gerar mais confiança quando vai falar para as pessoas sobre um produto da Acmos, porque vocês sabem, vocês compreenderam o todo, o como que esse produto age no todo. Então isso é que facilita. Então vocês ganham mais confiança, tá bom? Mas não se preocupem tanto em entender 100% de cada detalhe científico da coisa, tá bom? Vamos lá. A permeabilidade, pessoal. O que significa isso? O nosso intestino, presta bem atenção aqui. Se você tirar de dentro de você o seu intestino delgado e esticar ele, o nosso intestino tem cerca de 6 a 7 metros de comprimento.
Se você abrir esse intestino, cortar e abrir ele, você vai perceber que ele não é igual uma mangueira, que ele é liso. Dentro, na parte interna dele, ele é todo rugoso. Essas rugas que nós temos no nosso intestino são as vilosidades, tá? As vilosidades. E cada vilosidade dessa é cheia de microvilosidades, que são pequenas vilosidades, que são ali a nível microscópico, que são responsáveis por, entre outras funções, são responsáveis por auxiliar a absorção dos nutrientes. Então, vocês veem aqui nessa imagem que está mostrando agora para vocês, vocês veem aqui as microvilosidades, onde elas são bem juntinhas, né? E aí, aqui tem os nutrientes, né, as substâncias que estão chegando. Quando o seu intestino ele tem uma permeabilidade, as microvilosidades estão intactas, estão saudáveis, ele tem uma permeabilidade tal que ele reconhece aquilo que é para ser jogado para a corrente sanguínea e aquilo que não é, aquilo que é uma toxina, aquilo que não serve para você, para o seu organismo, aquilo que não presta e que tem que se manter no seu intestino a caminho para ser jogado para fora, tá? Então é para isso que serve a permeabilidade intestinal. Ela tem junção entre as células, entre as microvilosidades, junções bem fechadinhas aqui que pré-selecionam exatamente só o que realmente for importante e interessante para o seu organismo. Porém, em função de todos os hábitos que a gente já conversou, de todas as questões, o seu intestino ele pode também sofrer problemas com essa permeabilidade, principalmente problemas de nível inflamatório, quando o intestino ele se inflama, né? O consumo excessivo de glúten, o consumo excessivo de leite, da lactose, também principalmente para pessoas que têm hipersensibilidade, alergia à lactose, né? São tipos de alimentos que a gente ingere que causam essa inflamação na permeabilidade. E quando a gente sofre esse problema, olha só o que acontece, pessoal. Quando a gente sofre esse problema, você causa uma inflamação e as suas células, aquele espaço entre as células, eles inflamados, eles se abrem. Então imagina o seguinte, seu intestino está aqui, né? Vê aqui bem na câmera, ó. Ele tem aqui os espaços intracelulares, tá vendo? Quando ele se inflama, ele faz isso aqui, ó, e ele se abre, tá vendo esses espaços intracelulares, e ele perde a capacidade de seleção, acaba que passa uma série de coisas, de toxinas, de coisas que não eram para cair na sua corrente sanguínea. Então vocês podem ver aqui no desenho, né? Ó, por exemplo, essas substâncias aqui, ó, que são tóxicas e acabam passando para a corrente sanguínea. E essa questão aí de passar para a corrente sanguínea que não deveria, vem causando uma série de problemas. Isso nós chamamos da síndrome de leakout. Síndrome de leakout, tá? É uma síndrome do intestino, da permeabilidade intestinal, porque você perde a capacidade de seleção. E isso daí tem algumas causas, né? Algumas das principais causas, como intolerâncias alimentares, sobretudo a lactose e o glúten, que eu acabei de falar para vocês. Alergia a alguns tipos de proteína. Então tem pessoas que têm alergia à proteína do leite, tem pessoas que têm alergia à carne vermelha, tem pessoas que têm alergia a frutos do mar, a peixes, né? Alimentos artificiais cheio de corantes e conservantes, né? Os produtos alimentícios altamente processados e industrializados, como a gente já falou também. Exposição a inflamações. Então pessoas que tem muitas inflamações no corpo, pessoas obesas, né? O tecido adiposo em excesso, ele também é um tecido inflamado. Então, as pessoas com muito excesso de peso também acabam proporcionando essa probabilidade de aumentar a permeabilidade intestinal, tá? A diabetes também é um estado crônico de inflamação no corpo, tá? Também acaba causando uma série de problemas aí no organismo e interfere diretamente na permeabilidade do seu intestino. A síndrome do intestino irritável, a obesidade, já tinha falado antes, né? O alcoolismo novamente aparecendo aqui, pessoas que têm alto consumo de álcool, medicamentos, olha só, isso é importante, lembra que eu falei dos antibióticos? Mas não apenas os antibióticos, várias pessoas, você sabia que o povo brasileiro,
é o povo, isso já foi comprovado por pesquisas, é o povo que mais se automedica ao redor de todo o mundo. É verdade. Então, às vezes, as pessoas, qualquer coisinha, dorzinha de cabeça, toma um analgésico, dor de garganta, toma um anti-inflamatório, não sei o que, toma um antibiótico, e toma isso, toma aquilo, e a pessoa fica tomando um monte de remédio para curar sintomas, né? Fica se automedicando e fica intoxicando o seu organismo, tá? Então, isso também interfere. E como consequência, algumas das principais consequências dessa síndrome da permeabilidade intestinal, você pode adquirir alergias, tá? Alergias de pele, alergias a algum tipo de alimento também, enfim, vários tipos de alergia, doenças autoimunes. Tá? Olha só, pessoal, doença autoimune. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, não entende por que desenvolveu uma doença autoimune, né? Vou dar um exemplo para vocês de doença autoimune. Lúpus é uma doença autoimune, reumatismo é uma doença autoimune, tá? Problemas de hipotireoidismo, principalmente o hipotireoidismo de Hashimoto, no qual o seu corpo ataca a sua própria tireoide, né? É uma doença autoimune. Então, muitas dessas doenças, elas estão, a causa, a raiz delas estão na síndrome da permeabilidade intestinal, porque deixa as toxinas passar. Né, problemas de pele, ressecamento de pele ou excesso de oleosidade na pele, manchas na pele, tá? Dor de cabeça e enxaqueca, né? Já falamos também um pouco sobre isso. As pessoas vivem com enxaqueca, é o intestino sujo, é falta de água, é falta de limpeza, é falta de vassoura e mangueira no seu intestino, tá? Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. A tireoide também, distúrbios hormonais, pessoas que têm distúrbios hormonais, mulheres que têm o ciclo menstrual todo desregulado, ok? Distúrbios do sono, pessoas que têm insônia ou pessoas que não têm insônia, mas que dormem e quando acorda parece que foi atropelado por um trator, né? Sabe aquelas pessoas que não conseguem se recuperar com uma noite de sono, acorda cansado, acorda de manhã e só vai conseguir falar bom dia já ao meio-dia, né? Conhece gente assim? Conhece, né? Então, muitas vezes isso também está lá no seu intestino a causa, tá? Fadiga crônica, pessoas cansadas, sem energia, sem disposição, que fica com sonolência o dia inteiro. Depressão, pessoal. A depressão, ela tem uma série de fatores envolvidos, especialmente fatores de origem psicológica, né? Emocional, mas o seu intestino também está incluído nessa história. Até mesmo porque lembra lá no início que eu falei da produção da serotonina, que boa parte da serotonina ela vem do intestino. Então quando você tem um intestino doente, você não produz tanta serotonina e a queda da serotonina é sim uma das grandes influenciadoras no desenvolvimento do processo depressivo nas pessoas. Tá bom? Então, fibras, vamos falar das fibras, porque as fibras são o alimento que vai limpar o seu intestino. Um dos principais alimentos que vão fazer o seu intestino ficar regulado, limpo, desintoxicado e saudável, pessoal. Tá? Então, você quer evitar tudo isso? Tem uma alimentação rica em fibras. É fundamental, tá? As fibras, você deve saber que ela é um tipo de nutriente que não é absorvido pelo seu organismo. Ou seja, a fibra não cai na sua corrente sanguínea e também não chega nas suas células. Aí você pergunta, mas então para que serve elas? Exatamente, ela é fundamental justamente porque ela fica no seu intestino, no seu estômago e intestino. E aí ela faz o processo de regulação e de limpeza, tá bom? Olha só isso. Nós precisamos de cerca de 25 a 35 gramas de fibra por dia, tá? Isso é uma média aí que um adulto normal precisa de fibras ao dia, tá? 25 a 35 gramas de fibra. Guarda esse número que já já você vai ver quão impactante é isso daí, tá bom? Nós temos dois tipos de fibras, especialmente dois, tá? As fibras solúveis, que representam cerca de 30%, tá? Elas são responsáveis pelo peristaltismo e emulsificação. Vamos traduzir isso, Eros? Vamos lá. Peristaltismo. Peristaltismo é o nome do movimento que o seu intestino faz para levar o bolo fecal
a caminhar por todo o seu intestino e chegar até a hora de você mandar ele embora no banheiro, certo? Então isso chama peristaltismo, é um movimento, tá aí essa imagem demonstrando, é um movimento de contração e relaxamento que vai empurrando o bolo fecal ao longo do seu intestino, tá bom? E emulsificação, emulsificação é o processo de digestão da gordura ali, ele emulsifica aquela gordura, ou seja, é como se fosse um detergente que ajuda a dissolver aquela gordura para que possa ser absorvida e eliminada, tá bom? Então, a fibra solúvel, ela atua principalmente nessa parte, no peristaltismo, que por consequência ajuda a regular, e na emulsificação, que ajuda na digestão. A emulsificação das fibras solúveis que trabalham na emulsificação, elas são fibras que ajudam e muito a diminuir a sua glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no seu sangue e o seu colesterol, especialmente o colesterol ruim, tá bom? Elas são fibras que ajudam a diminuir colesterol e açúcar no sangue, tá? E as fibras insolúveis, que são cerca de 70%. A fibra insolúvel, como o próprio nome diz, né, ao contrário da solúvel, a insolúvel é porque ela não se dissolve. Quando você consome ela, com o consumo de água em cima, porque guardem bem isso, é fundamental para quem consome fibra beber água adequadamente. Porque a fibra ela só é corretamente utilizada, ela só funciona com o consumo de água, pessoal. Se não beber água, a fibra ela pode até causar um efeito reverso e entupir mais, tá bom? Então é importante saber isso. Mas a fibra insolúvel, quando você bebe água, ela cresce, ela entumece, né? Esse é o nome, ele entumece. E esse processo de crescer, de entumecer, ela fica como uma bucha, como uma esponja que por onde passa, ela absorve as coisas, ela vai tirando. Então ela causa saciedade, limpeza e absorção. Vamos entender melhor. A saciedade é porque o fato dela entumecer, dela crescer, faz com que aquilo ocupe espaço no seu estômago e intestino. E o fato de ocupar espaço faz com que você se sinta saciado e, por consequência, coma menos. Então, auxilia também no processo de emagrecimento. Limpeza. A limpeza do intestino. Olha só, quem de vocês, pare e pense, quem de vocês escova o dente todo dia? Eu acredito que todos vocês responderam que sim, né? Que escova os dentes todos os dias. Mas por que você escova os dentes? O objetivo principal é de limpar os dentes e de tirar o resto de comida, o resto de impurezas que ficam no vão dos nossos dentes. Sim ou sim? É isso, não é? Agora a pergunta é, quem escova o seu intestino? Boa pergunta, né? Você escova o seu intestino? Lembra que eu falei que o nosso intestino ele não é liso, ele é todo rugoso, tem as vilosidades ali. E aquelas vilosidades fica ali ao longo da sua vida cheia, impregnada de restos alimentares em decomposição. As toxinas ali todas enfiadas, impregnadas ali nas vilosidades, no vão das vilosidades. Então se você não faz a limpeza, se você não escova o seu intestino, você vai ter problema. Tá? Então a fibra insolúvel ela faz esse papel, é como se fosse a bucha, a vassoura que vai lá no seu intestino e esfrega. Tá? Lembra que eu falei vassoura? A vassoura aqui do seu intestino. Só que alguém aqui já escovou o dente e não enxagou depois? Ou alguém aqui já foi lavar o quintal da sua casa, esfregou com a vassoura, jogou sabão, esfregou com a vassoura e depois não passou a mangueira para enxaguar? A gente precisa enxaguar. Então a água, o líquido, ele é que funciona como uma mangueira que enxágua o nosso intestino. Tá? Então esse paralelo entre a fibra e a água é bem importante para vocês entenderem que uma só funciona com a outra. Tá bom? Então a fibra insolúvel atua nesse processo da limpeza e melhorando a absorção, porque a partir do momento que você limpa, que você retira aquele resto alimentar todo impregnado, você também abre espaço para o seu intestino absorver melhor os nutrientes que são necessários absorver. Tá bom? Olha isso, pessoal, foi publicado um estudo da Organização Mundial da Saúde na revista The Lancet, tá? Com pessoas que consomem fibras em uma ingestão diária de 25 a 29 gramas por dia, em comparação com pessoas que consomem quantidades muito baixas de fibra.
tá? E olha o resultado desse estudo que foi publicado. 30% das pessoas que consomem fibras de uma maneira adequada, né, 30% delas tiveram redução de mortalidade prematura relacionada a doenças cardiovasculares. 16% dessas pessoas tiveram menos risco de sofrer de diabetes do tipo 2 e de câncer de colo retal. Olha isso. E 22% das pessoas têm menos risco de ter um AVC. Olha só esses resultados, pessoal. Isso daí não é o Eros que está falando, é um estudo da Organização Mundial da Saúde que foi publicado. Então, por quê? Pelo consumo adequado de fibras. Aí, lembra lá, 25 a 35 gramas de fibra. Aí você fala assim para mim, Eros, tá bom, mas eu não tenho noção, isso é muito, isso é pouco, é fácil, é difícil. E aí eu vou mostrar para você por que é difícil da gente ingerir essa quantidade de fibras. Porque olha isso, pessoal, aqui é uma tabela de alguns alimentos e a quantidade de fibras que tem nesse alimento, tá? Então você está vendo aí feijão, farelo de aveia, tomate, soja, nozes, abóbora, espinafre e uma série de alimentos aí, tá? Então tem aí a quantidade de fibras, que é essa terceira coluna aqui, a quantidade de fibras, tá? E aqui a quantidade do alimento para ter essa quantidade de fibras, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Eu peguei aqui o alimento mais básico, né? A maioria das pessoas, eu comer fibra, então eu vou comer o quê? Vou comer alface, né? Então dá uma olhada no alface aí para você ter uma noção. Para você, comendo alface, conseguir 6,5 gramas de fibras, para você, comendo alface, conseguir 6,5 gramas de fibras, você precisa ingerir uma quantidade de 539 gramas de alface. Deu para ficar claro isso, pessoal? 6,5 gramas de fibras no alface contém 539 gramas de alface, tá? Aí você me pergunta, mas isso é muito ou isso é pouco? Então eu mesmo fui tirar a prova, porque eu queria, quando eu peguei isso daqui, eu queria ver, para eu mesmo poder enxergar quanto que representaria isso. Então aí eu fui no mercado, comprei alface e pesei para dar o peso lá. Dá só uma olhada nessa foto. Isso aqui é uma foto tirada no mercado. Eu tirei, pessoal. Olha isso. 552 gramas de alface. Olha o tamanho do pé. 2 pés de alface desse tamanho, se você comer sozinho, você consegue 6,5 gramas de fibra apenas. Por isso que é difícil da gente ingerir a quantidade de fibra. E por isso que a gente precisa ter cada vez uma alimentação mais equilibrada e uma alimentação mais diversificada. E é por isso que é fundamental o consumo de suplementos alimentares ricos em fibras, para auxiliar no funcionamento do seu intestino, baseado em tudo que a gente já conversou até aqui, tá bom? E a água, né? Já vim falando da água para vocês. Então, olha só, pessoal. 70% da nossa composição corporal é formada por água. Se tirar 100% da água do seu corpo, você emagrece 70% do seu peso. Lógico que você morre, né? Você morre completamente de desidratação. Mas é só para você ter uma noção do tanto que a água ela compõe o nosso corpo. E 70% do bolo fecal, ou seja, das suas fezes, do bolo fecal quando ele é formado, 70% dele é água. Olha só, de novo a gente está falando do intestino aqui, da importância, né? 70% do bolo fecal é água. E aí eu faço uma pergunta para você, uma pergunta de reflexão profunda. Você bebe água da fossa? Olha só, olha esse desenho aqui, essa imagem que eu coloquei aqui do lado para você, tá? Água da fossa. Será que você bebe água da fossa? Por que você está falando isso, Eros? Vou explicar. Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente não bebe água adequadamente, não bebe a quantidade de água que a gente precisa para renovar e para manter o equilíbrio hídrico do nosso corpo, o que acontece? O seu corpo ele começa a tirar da onde tem água. Porque ele não pode ficar em falta de água, não pode ter falta de água no seu corpo. Ele começa a ir tirar onde tem água sobrando. E, como vocês acabaram de ver, aí está escrito 70% do seu bolo fecal é água. Então, quando o seu corpo falta água, ele vai lá no seu intestino, lá na porção final do intestino grosso, quando as suas fezes estão para sair já, e ele começa a reabsorver a água do seu bolo fecal.
para poder utilizar, porque está faltando no seu corpo. Só que aquela água que está ali, compondo o seu bolo fecal, ela está ali para ser eliminada. É uma água suja, é uma água cheia de toxinas, cheia de matéria orgânica em decomposição. Tá? Lembra que eu falei daquelas substâncias cheia de putrescina, de cadaverina e de muitas outras que tem, cheia de toxinas. Só que ele absorve, ele reabsorve e essas toxinas vêm junto para dentro de você, porque você não bebe água adequadamente. Então, por isso, esse é o conceito de beber água da fossa. Só que aí causa um outro problema. Conhece aquelas pessoas ressecadas? O que é uma pessoa ressecada? Aquela pessoa que vai no banheiro e é duro, é seco, até machuca ali o ânus da pessoa. Por quê? Porque está faltando água, a pessoa ressecou as fezes. Aquele bolo fecal que deveria ter 70% de água, não tem 70% de água. Então as fezes vão se ressecando, você vai reabsorvendo água e vai ressecando o bolo fecal. E aí começa a ficar duro, grosso. E aí quando você vai no banheiro sai rasgando, machucando, causa fissura, causa hemorroida, causa uma série de problemas. Né? E começa também a causar problemas ali na porção final do intestino grosso. Aí causa câncer de colo retal, né? Ali câncer naquela porção final do intestino e as pessoas não sabem por quê. Né? Então tá bebendo água da fossa. Olha que conceito importante. Né? É meio pesado falar isso, mas vocês precisam entender esse conceito. Tá? O seu organismo necessita de aproximadamente 35 ml de água por quilo de peso por dia. Isso só para manter o equilíbrio hídrico, para não faltar. Tá? Não é excesso, mas também não falta. Então marca aí. Como que eu faço essa conta? Pega o seu peso, faz vezes 0,035, que equivale a 35 ml. E aí você vai ver o resultado. Tá bom? De quanto que você deve beber de água por dia. Não adianta também beber tudo de uma vez. É dividido ao longo do dia, tá bom? Para você manter o seu equilíbrio hídrico. Toda célula do seu corpo depende de água. Tudo depende de água, tá? Nada no seu organismo funciona sem água. E a água é a mangueira que enxágua o seu intestino, como eu dei o exemplo agora há pouco, tá bom? Então, pessoal, não é considerado água. Cuidado, tem muita gente que bebe um monte de coisa aí, achando que está bebendo líquido e só está ingerindo porcaria. Não é considerado água, não é considerado como hidratação para o seu organismo, tá? Olha só, sucos doces, tá? Então, esses sucos artificiais, suco de caixinha, principalmente suco de pozinho, aqueles pozinhos que é corante puro, a fruta passou longe daquilo lá, aquilo lá não é considerado água, tá? Muito pelo contrário, só prejudica a sua saúde. Você quer tomar suco de verdade, pega a fruta, espreme e bebe o suco na hora, tá? Na hora, ok? E suco natural, tá? Esses sucos também cheios de adoçantes e tal, é tudo porcaria. Café. O café, não que ele seja uma bebida ruim, que causa muitos problemas, a não ser o excesso do café, tá? Mas o café é uma bebida que tem até os seus bons benefícios para a saúde, desde que tomado com moderação e também sem excesso de açúcar, tá? Porém, ele não é considerado água, ele não é considerado para hidratação do seu organismo. E tem gente que só bebe café, tá? Bebidas gaseificadas, cuidado com isso, pessoal. Tem gente que acha que está bebendo água com gás, e na verdade é refrigerante, tá? É tudo questão de marketing aí, de mídia, tá? Então tem determinadas bebidas gaseificadas que não passa de um refrigerante mascarado, tá? E por consequência, obviamente, os refrigerantes, que para mim é o maior veneno que existe na alimentação hoje, são os refrigerantes. Então cuidado para não estar trocando o consumo de água e de outras coisas como chás naturais, chás com propriedades funcionais por essas bebidas aí, tá bom, pessoal? E chegamos aqui na parte dos produtos da Acmus. Olha só, como a Acmus pode nos ajudar a melhorar a nossa saúde intestinal e, por consequência, a nossa saúde como um todo, tá? Manter o nosso intestino feliz, saudável, limpo, desintoxicado, tá? Com a permeabilidade mantida, ok? E com a flora bacteriana saudável também. Como que a gente faz? Como que a Acmus pode te ajudar? E pode, pessoal, a Acmus tem produtos sensacionais para o nosso intestino. Vamos ver alguns deles e, obviamente,
que os produtos da Acmos, eles são produtos funcionais. O que é produto funcional? Que não é um produto que age numa coisa única e específica, tá? Então eles têm vários outros benefícios para a nossa saúde e para o nosso organismo, mas como a nossa aula é de saúde intestinal, eu vou falar principalmente das características desses produtos que se referem à saúde intestinal, tá bom? Então o nosso primeiro produto não podia deixar de ser o nosso querido chá Live Tea, tá? O Live Tea, tá aí a composição dele para vocês, para quem não conhece, mas a maioria conhece, né? E o Live Tea, ele é um produto praticamente específico realmente para o seu intestino, tá? Porque ele promove uma limpeza e um detox intestinal, tá? Um detox mesmo. O que é um detox? Ele tira as toxinas, ele tira tudo que não presta do seu intestino, faz uma limpeza porque ele é rico em fibras, tá? Ele é rico em fibras que fazem aquele processo da vassoura, da bucha, que passa ali arrancando toda a matéria orgânica em decomposição ali, impregnada nas vilosidades. Tá? Ele regula a sua ida ao banheiro, então quem já tomou o Live Tea sabe que ele faz uma bela de uma limpeza, principalmente para as pessoas que estão precisando limpar. Sabe aquelas pessoas que têm aquela protuberância aqui na barriga, na região aqui da circunferência abdominal? Muitas vezes é por um intestino intoxicado. Sabe por que isso, pessoal? Lembra que eu falei que o nosso intestino tem cerca de 6 a 7 metros? O nosso intestino ele tem a capacidade de armazenar cerca de 13 quilos de matéria orgânica em decomposição dentro de você. Olha isso, 13 quilos de coisas que estão dentro do seu intestino acumuladas e que são para ser limpas, que era para ser jogado fora, né? Então, às vezes a pessoa tem aquela protuberância, né, aquela barriga, e muitas vezes é o intestino sujo. Começa a tomar o Live Tea, por isso que perde peso adoidado, porque limpa o intestino, tá bom? Olha isso que interessante. Melhora a saciedade por conta das fibras insolúveis também, tá? Ajuda na saciedade, é um emagrecedor potente, é termogênico. Por que termogênico? Porque ele tem o chá verde na sua composição. O chá verde é uma substância que promove a termogênese, ou seja, o aumento do calor, e calor é energia, então faz com que as suas moléculas se agitem mais rápido e por consequência cria calor, te dá energia, você vai se sentir mais disposto, mais alerta, mais animado, acelera o metabolismo. Um produto termogênico também faz o seu metabolismo ser acelerado e por consequência queimar mais calorias e mais gordura. Tá? Antioxidante, o chá verde também é uma substância com um poder antioxidante muito grande. O hibisco também tem poder antioxidante, tá? Que está na composição. Promotor da serotonina. Lembra, ele faz com que o seu intestino restabeleça a produção ideal e adequada de serotonina, o que vai mudar completamente o seu nível de humor, de bem-estar, de autoestima. Tá? É um promotor da saúde em geral, por consequência a sua saúde em geral vai junto, tá bom? Reduz o colesterol e a glicose, também em função das fibras que nós falamos aí, as fibras solúveis, né, que ajudam aí a segurar boa parte da gordura e do açúcar que você ingere na alimentação, e ao invés de ser absorvido para o seu sangue, na parte da emulsificação eles grudam como uma cola, é como se fosse uma cola que gruda ali nos sais biliares, quando vem fazer a digestão da gordura, e aí não deixa o seu corpo absorver para a corrente sanguínea, força com que seja jogado para fora através das fezes, tá bom? Então isso é bem interessante, né? E é um anti-inflamatório também para o seu intestino, ajuda a desinflamar o intestino, ok? Não só o intestino, como o organismo como um todo, tá? E a sugestão diária de uso é de 1 xícara ao dia do nosso querido Live Tea. Tá bom? Então olha que produto fantástico para a saúde intestinal. Slim Tea, o próximo produto. Um produto, tá aí a composição também, um produto alcalinizante, ajuda a manter o seu meio intestinal alcalino, e não só o meio intestinal, como o meio interno seu todo alcalino, e um organismo alcalino, ou seja, não ácido, ele ajuda a prevenir uma série de doenças, tá bom? Isso é muito importante. Ele é um antioxidante rico em polifenóis. Polifenóis são substâncias também antioxidantes que ajudam a combater os
radicais livres, a fazer uma limpeza intestinal também, é um anti-inflamatório, ajuda a desinflamar o intestino, antibacteriano, ou seja, combate as bactérias maléficas, as bactérias ruins, as bactérias patogênicas que causam transtorno, que causam doenças, tá, no seu intestino. É um protetor do intestino em função disso, tá? E também aumenta a resposta imunológica. Lembra que eu disse para vocês que o nosso intestino é um dos primeiros que traz a resposta imunológica para o seu organismo? Então, quando você combate, aumenta a resposta imunológica do seu intestino, você está combatendo, você está fortalecendo a primeira barreira de defesa do nosso corpo, tá? Isso é fundamental, o Slim Tea. Então, também aí sugestão de uso de 1 xícara ao dia do nosso Slim Tea, tá? Próximo produto, clorela, a nossa queridíssima clorela, né? Tá aí a composição, clorela pirenoidosa, tá? Esse nome aí, esse nome que está embaixo em chinês aí é o nome que é dado aí na medicina chinesa, tá? Então a clorela de 2 a 4 cápsulas ao dia antes das refeições. A clorela, pessoal, para quem não assistiu à aula que nós fizemos exclusivamente, especificamente sobre esse produto clorela, vai lá e assiste, que vocês vão ter todas as informações sobre a clorela, tá? Mas não podia de constar aqui também na aula de saúde intestinal por todas as funções que ela auxilia no nosso intestino. Ela tem um efeito detox, tá? Ela é rica em clorofila e fibras prebióticas. Lembra das fibras prebióticas? E a clorofila também, que é a grande responsável por esse processo de detox, detoxificando o nosso corpo, tirando os metais pesados, tirando as substâncias tóxicas, tá bom? E o fato dela ser rica em fibras prebióticas auxilia também a alimentar as bactérias boas do nosso intestino e matar de fome as bactérias ruins, promovendo também a limpeza intestinal, ajuda na melhor digestão, faz com que a sua digestão aconteça de uma forma mais natural e de uma forma melhor, tá? Pessoal, desculpa pessoal, caiu aqui a minha câmera, deu um probleminha aqui, vamos dar continuidade, tá? Deu um pequeno problema aqui na minha câmera, mas vamos dar continuidade mesmo assim. Melhora o humor, tá bom? A clorela ajuda também na produção da serotonina, a melhorar o humor. Cicatrizante, tá? Ela ajuda na cicatrização, especialmente na cicatrização do seu intestino, nos processos inflamatórios também, tá? O controle do colesterol e da glicemia, ajuda no controle do colesterol e da glicemia e também auxilia no seu emagrecimento, ok? Pronto, voltamos aqui, pessoal. Deu um pequeno problema aqui na câmera, mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, falamos da clorela, né? Então, a clorela, ela auxilia todo esse processo do nosso intestino. Efeito detox, rico em clorofila, que faz a parte da desintoxicação dos metais pesados e das substâncias tóxicas. Fibras prebióticas, as fibras que alimentam as bactérias benéficas, as bactérias boas do nosso intestino e mata de fome as bactérias ruins. Faz a limpeza intestinal em função das fibras insolúveis, melhora a digestão, ajuda a melhorar o humor, porque também favorece lá a produção da serotonina. É um poderoso cicatrizante, fazendo com que ajude na cicatrização e na anti-inflamação do seu intestino, né? Aquele problema da permeabilidade que nós falamos, o controle do colesterol e da glicemia e também auxiliar no emagrecimento, tá bom?
Jarra, nossa querida Jarraca Water, da Aquimus. Nossa, você pode estar se perguntando, Eros, mas você vai falar da Jarraca Water falando de saúde intestinal? Claro, porque nós não falamos tanto da água. Então não podia deixar de falar da Aca Water e algumas características que ela faz com que a nossa água seja melhor absorvida e tenha um poder melhor de autocura dentro de nós. Tá? Então quando a gente coloca água na nossa jarra Aca Water, ela faz praticamente três principais processos. O primeiro deles é a purificação, deixando a sua água mais limpa e mais pura, tirando algumas substâncias que em excesso fazem muito mal ao nosso organismo, como por exemplo o cloro, tá? Ajuda a tirar o cloro. A ionização da nossa água. A jarra Aca Water, ela faz um processo de ionização. O que é esse processo de ionização? Melhora a condutibilidade da água. Melhorar a condutibilidade da água faz com que a sua água conduza melhor as substâncias, os minerais, as vitaminas, os nutrientes ao longo do seu organismo. Faz com que o seu intestino possa absorver de uma maneira melhor o seu intestino. Tá? Além disso, aumenta o pH. Aumentar o pH significa tornar a água alcalina, um pH pelo menos acima de 8, 8,5, mantém a água. Ou seja, uma água não ácida, ela favorece muito na prevenção e na cura de uma série de doenças. Tá bom? Além disso, ela melhora o poder de oxirredução. O que é isso, Eros? Poder de oxirredução. Ela faz com que a sua água não seja uma água que te envelheça, não seja uma água que te enferruje. Acredita que tem água que envelhece e que enferruja, porque é uma água cheia de oxidantes. Quando você melhora o poder de oxirredução, você torna a sua água uma água antioxidante, ou seja, uma água anti-envelhecimento, uma água anti-ferrugem, tá? E também faz o processo de imantação, a jarra também faz o processo de imantação, organizando, agrupando as moléculas da sua água em uma formação hexagonal de 6 moléculas. E isso faz com que melhore de maneira muito importante a absorção da água pelo nosso organismo, fazendo com que a tensão superficial abaixe. E o fato de baixar a tensão superficial da água, ela consegue chegar nos capilares mais profundos e, portanto, você tem uma hidratação mais profunda, uma hidratação mais adequada, bebendo a água, a mesma quantidade de água que você beberia se não fosse da jarra Aca Water, tá? Então a gente consegue aí uma hidratação muito melhor. Então todo esse processo, imagina você beber uma água com todas essas propriedades e ainda ajudar no seu intestino, né? Então realmente é um produto fantástico. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas falando aí dessas características. Fit Extreme. Fit Extreme também é um produto que tem o seu benefício na saúde intestinal. Ele tem um efeito saciador, tá bom? Ele promove a queima de gordura, ele tem a redução da lipogênese. Lipogênese é a formação de tecido adiposo, de tecido de gordura, de armazenamento de gordura, tá? Então se ele reduz a lipogênese, ele reduz a formação de acúmulo de gordura, tá? Melhora o seu rendimento físico, auxilia no controle do colesterol, tem uma energia inteligente, tá? Por quê? Porque o óleo de cártamo, o óleo de coco e o óleo de chia são óleos, ou seja, por consequência são gorduras, mas são gorduras que não têm um efeito de acumular no seu corpo. Elas são gorduras que são muito bem utilizadas pelo nosso organismo e acelerando o metabolismo e transformando isso em energia. Então é uma energia inteligente que, além de tudo, ainda auxilia no seu emagrecimento. E regula a função intestinal também, né? O óleo de cártamo, o óleo de chia ajuda muito na função intestinal, e o óleo de coco ainda auxilia sendo um antimicrobiano, ou seja, agindo, combatendo as bactérias, os vírus e os fungos maléficos, os vírus, os fungos e as bactérias ruins que causam doenças, que causam problemas para nós, tá bom? Auxilia o metabolismo do açúcar e o trabalho da insulina também,
tá? Trabalha no aumento da massa magra, então ajuda aí no metabolismo da proteína, tá? Principalmente o óleo de cártamo, previne problemas cardiovasculares e também tem ações promotoras da imunidade, que também vai refletir lá no nosso intestino, tá bom? Lipo Extreme, o Lipo Extreme, tá aí a composição dele, é um produto fantástico, pessoal. Ele tem um efeito saciador e controle do apetite, tá bom? Principalmente pela fibra que ele traz, né? A casca de laranja amarga é uma fibra que promove isso. A diminuição de absorção das gorduras no intestino. Lembra que eu falei que tem alguns tipos de fibra, principalmente as solúveis, que ajudam a limitar a absorção das gorduras e dos carboidratos para a sua corrente sanguínea? Então o Lipo Extreme é um produto que promove isso, ajuda a diminuir boa parte da gordura e do açúcar que você come e joga eles para fora do seu organismo através das fezes. Previne as hemorroidas e os divertículos. Então, hemorroida é aquela inflamação que dá ali na região anal e causa muita dor, causa muito problema. E os divertículos são aquelas inflamações que causam no nosso intestino, né, na parede do nosso intestino, e pode causar uma série de problemas. Esse produto ajuda a prevenir isso, pessoal. Auxiliar no controle do colesterol também. Por consequência, né, desses processos que a gente já conversou, é um produto antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, tá? Regula a função intestinal, ajuda a regular o nosso intestino também, auxilia no metabolismo do açúcar e no trabalho da insulina, ok? Regula o trânsito intestinal, ajuda a regular. O que é o trânsito intestinal? Lembra dos movimentos peristálticos? Aqueles movimentos que vão levando o nosso bolo fecal até a saída, tá? Melhora a absorção dos minerais. Por quê? Porque limpa, tira o acúmulo de substâncias ali nas microvilosidades, ali o que está impregnado nas vilosidades do nosso intestino, vai tirando, vai limpando e, por consequência, deixa o seu intestino mais livre para a melhor absorção dos nutrientes. E a sugestão de uso, 2 cápsulas 2 vezes ao dia, especialmente às 10 da manhã e às 17 da tarde. Por que esses horários? Porque como esse produto ele tem um efeito saciador muito interessante, esses horários, eles são horários que são próximos às principais refeições, ao almoço e ao jantar, e aí vai dar tempo desse produto agir dentro de você, e quando você chegar para o seu almoço e para a sua janta, você não vai chegar com tanta sede ao pote, você não vai chegar com tanta fome e vai, por consequência, controlar mais a quantidade de alimento que você vai pegar, tá bom? E, pessoal, para finalizar aqui, o nosso Full Ômega, que é um produto também que eu não vou entrar em grandes detalhes dele, porque o Full Ômega tem N características no nosso organismo, tá? E nós vamos fazer em breve aí uma aula só sobre esse produto, tá bom? O que é interessante você saber é que ele é 100% vegano, tá? Porque existem produtos à base dos óleos ômega que são de origem animal, né? Então esse produto não é de origem animal, ele é apenas de origem vegetal, então 100% vegano, tá? Qualquer pessoa aí, os vegetarianos e veganos podem consumir sem problema nenhum. E o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural, tá? Ele desinflama e recupera o seu intestino, ele age bastante na saúde do nosso intestino, tá? Fortalece o sistema imunológico, ajuda também a nossa imunidade. Vitamina E, ele é rico em vitamina E, que é uma protetora principalmente da membrana das células, mantendo intacta a membrana das células do nosso organismo, tá? É um antioxidante poderoso, combatendo os radicais livres do nosso corpo, previne doenças autoimunes e degenerativas. Lembra quando a gente falou da permeabilidade intestinal, lá da síndrome da permeabilidade, que pode causar as doenças autoimunes e degenerativas? O ômega 3 é um produto que auxilia bastante na prevenção do desenvolvimento desse tipo de doenças, tá? Na circulação sanguínea, é um produto que ajuda bastante a circulação sanguínea a se manter mais fluida, tá? E também tirando as placas que se formam através da oxidação das gorduras. Ok? A dislipidemia, que é o descontrole, o desequilíbrio das gorduras do nosso organismo, né? Excesso de colesterol ruim, de triglicérides, a glicemia alterada e tal.
E o controle da glicemia também, para quem tem problema com açúcar e diabetes, ele auxilia bastante também, tá bom? Sugestão de consumo do Full Ômega, 2 cápsulas ao dia. Beleza, pessoal? Galera, gratidão mais uma vez. Essa eu sei que foi uma aula densa, uma aula extensa, uma aula com conteúdo bem profundo, né? Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, prestou bem atenção, você vai tirar muito proveito dessa aula, porque é um conteúdo riquíssimo. Falamos de saúde intestinal, dos produtos da Acmos que pode auxiliar na sua saúde intestinal e no seu organismo como um todo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você tenha aprendido e que possa ter impactado a sua vida, para que você agora impacte a vida de mais pessoas ao seu redor, tá bom? Leve os produtos da Acmos para as pessoas, para transformar a saúde e a vida delas, e se beneficie também. Valeu, galera, até a próxima aula, gratidão. Quem tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, me chama lá, tá o meu Instagram aí, marca eu nas suas postagens. E valeu, galera, até a próxima aula, um forte abraço.